Bom dia a todos. Conseguem me escutar? Vocês estão me ouvindo? Tudo ok? É baixo, mas... Essa moto aqui. Primeiramente, desejo um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Creio que nós ainda não tínhamos sido apresentados, né? Meu contato é mais com a Iraí, mas meu nome é Sérgio, né, e eu estou participando da assessoria que está auxiliando na organização da eleição. Inicialmente, tem alguma dúvida a respeito do dia da eleição em específico que vocês gostariam de estar perguntando? Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar fazendo aqui para a gente estar conversando. Certo, então. Pessoal, no dia da eleição, segue as regras normais da eleição para presidente, para prefeito, são as mesmas regras. Não pode buscar o eleitor, certo? Não pode fazer esse transporte do eleitorado, porque pode configurar aliciamento do eleitor. Não pode fazer campanha no dia da eleição, não pode estar publicando nada em rede social, não pode estar pedindo votos, seja no local de votação, seja na cidade como um todo. Caso ocorra alguma coisa nesse sentido, poderá ser feita denúncia contra o candidato que está descumprindo as regras. No local de votação, não poderão ficar os candidatos, ao menos se os candidatos se colocarem como fiscais. E cada local de votação poderá ter apenas um fiscal, correto? Tudo bem até agora? Estão conseguindo compreender? Sim. Certo. Então, cada local de votação um fiscal. Vocês podem, né, não sei se vocês já entregaram a relação de nomes para Iraídes ou para Marluz, mas vocês podem fazer substituição. Então, vocês podem nomear mais de um fiscal. Aí, por exemplo, o fiscal foi almoçar, ou então já está cansado de ficar ali no local. Aí vocês podem colocar outra pessoa que já tenha sido constituída, né, já tenha sido informada para estar fazendo a substituição. Só pode ficar um fiscal por local de votação. E vocês, como candidatos, podem se nomear como fiscais também. É a única forma de vocês permanecerem no local de votação. Se vocês não se nomearem como fiscais, vocês vão fazer o voto de vocês no local determinado para vocês, né, cada um no seu local de votação, e aí você tem que se retirar, assim como qualquer outro eleitor. Tudo certo? Ok? A eleição ela se inicia às 8 horas. A urna eletrônica ela é programada para desbloquear exatamente às 8 horas. O encerramento previsto é para as 17 horas, porém, se ainda tiver pessoas na fila, o portão será fechado e essas pessoas que estão na fila aguardarão para o lado de dentro para poder fazer o voto delas, certo? Então, ninguém vai ser prejudicado se for após as 17 horas. Se a pessoa estiver na fila, ela vai ter o direito de votar. Correto? A apuração da eleição, né, para a contagem dos votos, será feita de forma reunida lá no serviço de convivência. Né? Então, nós vamos nos reunir lá. Vocês, se quiserem, podem estar participando. Os fiscais de vocês também podem estar participando. E a gente vai estar fazendo o levantamento dos votos de todas as urnas e já divulgando o resultado ali mesmo naquele local. Pessoal, é bem simples o processo, né? É bem simples esse procedimento eleitoral. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar suscitando aqui agora. Se alguém tiver uma dúvida, pode estar me chamando. Né? O meu contato está lá no grupo de vocês, para a gente poder estar conversando também e não ficar nenhuma dúvida, porque a gente quer o sucesso dessa eleição. A gente deseja sorte a cada um de vocês, né? E a gente espera que não tenhamos nenhum tipo de problema, nenhuma denúncia, né? Que tudo corra conforme a normalidade. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a ponderar para a gente poder estar conversando? A questão dos documentos. Sim. A questão dos que o eleitor tem que levar. Documento com foto. De preferência, levar também o título de eleitor para evitar confusão. Porque o que acontece? O nosso caderno de votação, ele não tem o número do RG e nem o CPF. Ele só veio o número do título de eleitor. Mas a nossa previsão digital
e a nossa previsão também do TRE é de que o eleitor ele tem acesso à votação apenas com documento com foto. Então, pode acontecer que pessoas que têm o mesmo nome, na hora de fazer a conferência, o mesário não vai saber se é realmente aquela pessoa, mas o nome é igual, entendeu? Então, para evitar qualquer confusão, é melhor que o eleitor leve o título de eleitor também para a conferência do número. Mas se ele levar só o documento com foto, a gente não vai impedir ele de votar. Né? Foi uma falha aí do TRE que ele, no caderno de votação, não colocou mais critérios de identificação. Né? Mas, enfim, é seguir a eleição da forma como foi feita. A organização dos eleitores ela não é de responsabilidade do CMDCA, né, da Comissão Eleitoral. Quem faz a listagem dos eleitores é o TRE. Então, por exemplo, se o eleitor chegar lá para votar e o nome dele não estiver na lista, não somos nós do CMDCA, né, da Comissão Eleitoral, que quer prejudicar vocês ou o eleitor de vocês. O TRE ele disponibiliza esse caderno de votação. Então, se o eleitor chegar lá e o nome dele não estiver na lista, é porque ele não está regular ou não foi feita a regularização dele em tempo hábil para o TRE lançar o nome dele como apto a votar, certo? Então, essa responsabilidade é do TRE. Ok. Mais alguma dúvida? Eu tenho a dúvida. Da questão que você falou por último, quando a gente for contar os votos, vai ser aonde? Vai ser no serviço de convivência. Ok. Todos sabem onde é o serviço de convivência? Que horário? O horário vai ser após o encerramento da votação. Então, não tem como definir o horário certinho, até porque aí tem o distrito e o povoado, né? Então, vai ter que aguardar as urnas voltarem também para reunir todas para iniciar o processo de apuração. Então, o encerramento previsto é para as 17, creio eu, e por volta das 18h30 a gente já começa a fazer a apuração. Aí todos os candidatos podem. Todos os candidatos podem estar presentes, os fiscais, a população, se quiser estar lá também, pode, não tem problema. Ok. Agora, para escutar. Mais alguma pergunta, pessoal? Essa live dela vai ficar gravada, né? Eu sou meio leigo ainda nesse sistema aqui de gravação de live, mas se tudo der certo, eu vou estar disponibilizando no grupo também para vocês terem acesso no momento que vocês quiserem. Se tudo der certo, eu vou estar disponibilizando a live. Ficou mais alguma? Bom dia. A Oi, minha Igor. pergunta é a seguinte: foi dito sobre a proibição de divulgação de propaganda no dia da eleição. Sim, Nesse caso, só vale para o candidato, né? Ou para não? todos. Sim, para todos. Candidatos e Ah. seus apoiadores. Ninguém pode fazer Tá. campanha eleitoral. Mas deixa eu te perguntar, como que eu, candidato, vou conseguir controlar isso no dia? Controlar o seu eleitor? Controlar o seu Isso. apoiador? Ou qualquer outro eleitor que seja. Entendo. Bom, pelo edital, vocês são responsáveis pelos apoiadores de vocês, certo? Então, a forma de fazer esse controle aí é complicada. Se houver denúncia, nós vamos analisar a forma como essa propaganda, como esse pedido de voto foi feito, né? E aí é uma questão a ser interpretada pela comissão eleitoral dentro das condições que isso está acontecendo. Então, não tem como eu padronizar, falar que vai todos ser prejudicados ou não, porque vai depender da situação. A orientação para vocês é que os seus apoiadores sejam orientados por vocês a não fazer campanha no dia da eleição. Porque se houver alguma denúncia, a comissão eleitoral tem que fazer a apuração. Certo, eu entendi. A pergunta foi feita porque, assim, eu creio que no dia vai ser complicado conseguir fazer esse controle, porque qualquer pessoa poderá postar, por exemplo, uma propaganda minha na sua rede social. Eu acredito que a gente pode estar postando nos status ou tentando divulgar o máximo possível, que no dia não vai poder ser feito a divulgação, mas eu acredito que isso vai ser um pouco complicado. Mas, enfim, como você falou, vai ser de acordo com a interpretação de alguma eventual denúncia, né? Vou dar um exemplo. Para vocês. O apoiador do candidato X fez uma publicação. Aí alguém, né, um outro candidato ou algum apoiador de outro candidato viu e faz uma denúncia para a comissão eleitoral. A partir do momento em que nós formos intimar vocês, por exemplo, o candidato X foi intimado porque houve denúncia de campanha irregular no dia da eleição. Só que esse candidato X, ele consegue provar para a gente que assim que ele viu aquela publicação,
ele solicitou para o apoiador dele fazer a retirada, explicando que era proibido, e o apoiador fez a retirada. Então, eu não vejo problema, não tem má-fé na conduta, né? Provavelmente não teria consequências sobre isso. Agora, se o candidato for provado que ele tinha conhecimento e que ele não fez nada para que aquele apoiador retirasse, aí provavelmente terá uma punição. Mas isso aí é a cargo da comissão eleitoral, né? O que a gente orienta vocês é para estar atento e estar tentando sanar essas questões que podem acontecer. Ok. Mais alguma pergunta? Ou está tudo tranquilo? Como vocês sabem, né, o edital está disponível. A gente também sempre está tentando passar o máximo de informações para vocês. É um procedimento muito simples, né? Não tem motivo para a gente fazer esse procedimento ficar complicado, ter situações de constrangimento. Se cada um fizer sua parte corretamente, a gente vai ter uma eleição muito tranquila, né? Então, eu espero, do fundo do coração, que ninguém aqui desse grupo tenha problemas. Ainda Alguém tem mais alguma pergunta a ser feita? que ocorrer as publicações. O seu áudio cortou, Fabrício. Eu não consegui escutar a sua pergunta. Amanhã, ainda publicações. Sim, pode, até meia-noite. Ok, Fabrício? Pessoal, qualquer dúvida adicional que vocês tiverem, vocês podem estar procurando a gente, pode estar me chamando no meu particular do WhatsApp, que a gente vai estar conversando, certo? E boa sorte a todos vocês, tenham um ótimo dia. E muito obrigado pela participação.